Diz assim, ó: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Capítulo 2 agora. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Eu estou seguindo, eu gosto de acompanhar as Olimpíadas que está acontecendo ali na França, e eu gosto muito de esporte, né? E eu fico maravilhado com aquelas exibições dos atletas ali de alta performance, os atletas extremamente treinados e habilidosos, que enchem os nossos olhos e que nos remete a nosso Deus tão poderoso, Criador de um ser tão capaz de executar aquelas artes, né? Podemos dizer artes, de uma forma tão magnífica, né? Quando a gente vê os vídeos dos corredores ali, você vê que a máquina humana está no seu grau máximo de execução. Isso é coisa maravilhosa. A ginástica artística, que coisa maravilhosa, que enche os nossos olhos de
aqueles mínimos detalhes nos engrandece. A gente vê a criação de Deus, né? Os milésimos de segundos tão importantes na vida daqueles atletas, que uma competição de 100 metros, os milésimos de segundos são importantíssimos na vida deles, né? E os detalhes, os mínimos detalhes são de uma importância assim tão grande. Ontem eu vendo a luta de um judoca, né, brasileiro, ele estava vencendo a luta no último minuto, quando ele vira por cima, dá um golpe no adversário, a mão dele pega dentro da manga do adversário, e ele então ele perde a competição porque foge à regra, né? A mão do adversário não pode tocar dentro da roupa do adversário, então ele é desclassificado por esse mínimo detalhe, né? Que ele que cometeu ali numa virada ali, a mão dele toca dentro da manga do adversário, ele perde. Então é maravilhoso nós vermos essa criação de Deus. E eu penso, o que isso tem a ver? Às vezes nós pensamos, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual, pastor? Porque o que isso tem a ver com eu estar na igreja acompanhando uma pregação? E o que essa Olimpíada, né? Deixando de lado aquelas coisas que a gente não agrada muito, né? A abertura eu trouxe algumas coisas lá que a mídia pontuou como uma ida contrária ao cristianismo, né? Uma visão contrária ali, deixando de lado essas coisas que nós sabemos que existem, mas o que isso tudo tem a ver com a minha vida espiritual? Eu penso que tem muito a ver, porque naquelas disputas ali, você percebe disciplina, né? Você percebe empenho ao máximo, né? Você olha no semblante dos atletas que eles estão dando o seu máximo ali naquelas competições, né? Vai no limite máximo ali do corpo humano. Então há um empenho muito grande, um esforço muito grande, um companheirismo muito grande ali, né? Um atleta, quando eu vendo um testemunho de uma ginástica, ela falou não, de uma ginasta, ela falou não, a gente torce uma pela outra, né? Nós somos adversários, mas a gente quer que ela execute o grau máximo ali, porque é lindo de ver. Então há um companheirismo muito grande ali naquelas disputas, dedicação, perseverança, né? Fé também, coragem, né? Aqueles saltos arriscadíssimos que as pessoas fazem ali, tem que ter muita coragem para fazer aquilo, né? Porque pode correr o risco de acontecer como tem acontecido, pessoas quebrando a perna ali, enfim, né? Determinação, força. E na nossa vida é desse jeito. Para nós vencermos as lutas que nós enfrentamos, né? As batalhas que nós enfrentamos, nós precisamos de todos esses elementos para que a gente possa vencer essas batalhas que são apresentadas a nós. Cada um de nós enfrentamos as nossas batalhas particulares, e a gente precisa de tudo isso, aquilo que os atletas têm ali, para que nós possamos vencer essas lutas que nos apresentam, né? Se a gente não tiver e tudo isso aí, a gente fica pelo meio do caminho, ou a gente não alcança o ápice que a vida pode nos colocar, nos apresentar. Nós vivemos muito pouco daquilo que nós poderíamos viver, isso é um fato, né? Se nós executássemos em nossa vida espiritual aquilo que os atletas executam nas suas apresentações, a gente colheria muito mais resultado do que nós colhemos, né, como da nossa forma de viver aí, às vezes longe de nós depositarmos o máximo nas coisas espirituais também, né? É um fato que os atletas ali, eles treinam 8, 10, 12 horas por dia para eles alcançar a sua máxima de execução das suas apresentações. E eu quero então falar para nós algumas coisas dentro dessa visão que Paulo nos apresenta nessa carta a Timóteo. Tem algumas verdades aqui bastante importantes para a nossa vida. Nós que somos atletas, né? Nós estamos numa competição aí, sabia? Estamos competindo, então somos atletas. Eu quero então aproveitar esse gancho da Olimpíada e falar para nós algumas verdades aqui que são importantes para a nossa vida dentro dessa passagem de Paulo
Essa carta que Paulo escreve a Timóteo. A vida, escreva isso, que a vida, os fracos não conseguem vencer, irmãos. A gente tem que ter muita força, né? Conversando com o pastor Júnior agora ali, eu falei, nossa, o terreno lá que nós estamos pagando lá, fizemos em 120 pagamentos, faltam só 3, né? Pra gente conseguir 900 e pouco, para dentro do nosso contexto é uma grana, um valor alto, mas já estamos conseguindo finalizar ali. Então, a primeira verdade aqui que o texto nos mostra: seja corajoso nas batalhas diárias que a vida te apresenta. Seja corajoso. Olha o 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Aqueles atletas ali naquela barra, naquele cavalete ali que eles fazem aqueles saltos ali, numa barra de apenas 10 centímetros. Olha, 10 centímetros é isso aqui, ó, né? Eles não são covardes. Se a pessoa fosse covarde, ela nem subiria ali, né? Poder, eles estão seguros daquilo que eles estão fazendo. Então, são situações que nós precisamos trazer para a nossa vida espiritual. O versículo 7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Por isso que lá há uma lista dos que não herdarão o reino de Deus. Os covardes estão inclusos nessa lista, né? Os covardes não herdarão o reino de Deus. Então, na nossa vida, nos nossos projetos, em tudo que nós temos na nossa vida, nós temos que ser corajosos. Nós não podemos nos acovardar diante dos desafios, né? Mas adquirir esse poder, executar esse poder que Deus nos deu em Jesus, em Deus nós somos fortes. Nós somos mais do que vencedores, a palavra de Deus diz, de amor. Então você percebe ali, como eu disse, o desafio de um com o outro, mas há um amor entre eles, ali há um companheirismo entre eles e sobretudo de equilíbrio, irmãos. O que falta na vida das pessoas é equilíbrio. As pessoas estão desequilibradas, né? Para a gente vencer os desafios da nossa vida, nós temos que ser corajosos. Nós sermos poderosos em Deus e equilíbrio, né? Nós vivemos num mundo totalmente desequilibrado, um mundo maluco, né? Estamos acompanhando ali na Venezuela as eleições, que coisa maluca. Os embaixadores ali, estrangeiros, fiscalizando ali a eleição, e o ditador lá, quando ele viu que estava perdendo, ele parou, expulsou os embaixadores ali, e daqui a pouco ele disse que ele tinha ganhado. Desequilibrado, né? Os investigadores do mundo tudo apontando ali que o adversário, uma fome que existe na Venezuela e uma possibilidade de uma mudança para a vida daquelas pessoas, mas um desequilibrado falou: não, sou eu, e tem um monte de gente junto com ele, o exército. Então precisamos na nossa vida equilíbrio para que nós possamos vencer, né? E é interessante que eu anotei aqui, vocês têm certeza que sabem disso, que a palavra de forte e corajoso, né, de fortalecimento, ela aparece 366 vezes na Bíblia. Uma vez por dia. Seja forte e corajoso, não temas, né? Uma vez por dia. Ser fortes e corajosos para encarar os problemas que apresentam a nós. Então Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Segunda verdade que dá para nós extrairmos desse texto: testemunho de Jesus sem medo, mas sobretudo com a nossa própria vida. Nós devemos testemunhar de Jesus, não só falando, mas com ações, com a nossa vida.
2 Timóteo 1, versículo 8 ao 12, olha: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, irmãos, importante em nossa vida cristã é também testemunhar, né? E aqui mais uma vez eu pego um exemplo ali das Olimpíadas. A garotinha de 16 anos, a Raíssa, que é skatista, há uma proibição ali no Comitê Olímpico de você não falar sobre questões religiosas, né? Isso é perseguição do Evangelho, de forma bem sutil, né? O inimigo não vai chegar de uma vez e proibir o Evangelho, não. Ele vai trabalhar pelos bastidores. Então, no comitê, na abertura, houve ali uma representatividade da ceia do Senhor com drag queens, né? Mas uma prancha que um surfista brasileiro tinha o desenho de Jesus Cristo, ele teve que repintá-la. Você percebeu aí como é sutil? E nós precisamos estar atentos para essa sutileza do inimigo. Então, o skatista que tinha sua prancha pintada uma imagem de Jesus Cristo teve que apagar. Mas a ceia foi representada ali com drag queens, uma afronta. Mas aí que eu digo a você, que cabe dentro dessa argumentação minha aqui, de você testemunhar de Jesus. O que a Raíssa Leal fez? Não sei quem acompanhou isso aí. Na hora que é proibido, né? Inclusive ela pode ser punida por isso. Na hora que a câmera focou nela, ela disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em língua de sinais. Olha que maravilha. Ela não se envergonhou. Ela nem ligou se vai ser punida ou não. Mas ela, na hora que a câmera apontou para ela, ela fez os sinais de livro: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então isso, irmãos, é maravilhoso. Nós que amamos o Evangelho, isso aí é maravilhoso. Testemunhar de Jesus sem medo. Uma garotinha de 16 anos, que tem um futuro brilhante pela frente, que pode sofrer uma punição, mas ela não se envergonhou do Evangelho e ela declarou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas têm vergonha de falar de Jesus? Pessoas, como eu tenho falado, hoje mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que vão contra o sistema. O mundo precisa de jovens, sobretudo, que batem de frente do sistema e falem de Jesus para as pessoas sem se envergonhar. E a grande maioria, irmãos, elas se adaptam ao sistema. Está sendo conveniente para mim, eu vou pelo sistema, né? E o verdadeiro cristão, ele nada contra a correnteza, ele vai contra o sistema. Então, isso que Deus se agrada. Deus se agrada dessas coisas, de testemunhar de Jesus com a sua vida. Então ela não se acovardou. Ela falou de Jesus para o mundo todo. E outros atletas também não se acovardaram. Isso é maravilhoso. Testemunhar de Jesus sem medo. As pessoas com medo de serem discriminadas, elas se enquadram no sistema e deixam a vida tocar. Não é isso. Nós que somos chamados, como Paulo nos mostra aqui, nós que fomos chamados, nós temos que falar. Versículo 12, né? Por essa causa também sofro, mas não me Paulo estava preso aqui, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que eu confiei até aquele dia. Paulo, ele tinha certeza daquilo que ele fazia. Por isso que hoje, irmãos, nós percebemos o Evangelho
morno, né? Porque as pessoas não têm certeza do que estão falando. Elas não têm certeza, como o versículo 12 aqui. Paulo tinha certeza. Eles sabem quem tem crido. Se as pessoas soubessem de uma forma concreta quem é Deus, seria totalmente diferente. Mas nós sabemos que não é assim, né? A palavra de Deus já nos diz, nos mostra. Mas glória a Deus por nós que sabemos e confiamos nesse Deus, que Ele é poderoso. Terceira lição, mantenha-se firme. Isso é importante. 1 Timóteo capítulo 13, o capítulo 1, versículo 13. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aí o versículo 15 ele diz que alguns da província abandonaram, né? E é assim que a coisa acontece. Muitas pessoas não conseguem se manterem firmes, né? Quando a batalha vem, quando a peleja apresenta, ela vacila. Ela não consegue, né? E Paulo então alista, que faz uma indagação que nós precisamos nos manter firmes nas competições as competições violentas que apresentam as pessoas, elas têm o poder de tirar a firmeza das pessoas nos momentos de dificuldades, nos momentos complicados. Mas mantenha-se firme. Se precisar dar uma recuada, recua um pouquinho, mas não abandona. Se precisar dar uma avaliada, né? A ginasta americana lá, ela deu uma freada no momento que ela houve, né? Isso é equilíbrio também. Houve uma necessidade, ela se diminuiu para crescer. Foi medalha de ouro novamente. Então é importante, mas manter-se firme, né? Não se abalar por questões secundárias. Isso é verdadeiro evangelho. Nós temos o evangelho hoje que não dá firmeza, irmãos, né? Por muito menos as pessoas têm abandonado a sua fé, por muito menos. Então, fé. Vocês sabem que todos da província da Ásia me abandonaram, olha só. Então, Paulo vai falar dessa firmeza que nós precisamos ter na nossa vida, nossa batalha, nas nossas pelejas, para que nós nos mantemos firme e constante, né? E quarto e último, seja obediente para com a palavra de Deus. Obediente à palavra é necessário, é algo que a igreja precisa ser obediente à palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 5, olha o que diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Olha só, aqui está falando do atleta, falando das regras, né, que há em competições. E nós também temos regras, que é a palavra de Deus. Então seja obediente para com a palavra. Seja obediente. A palavra falou ao seu coração, coloque em prática. Nós vivemos uma igreja que uma grande maioria de pessoas que não obedecem. Até estão nas igrejas. Até estão.
Eu fico extremamente irado, irmãos, quando eu ligo a televisão de manhã. Eu levanto, a primeira coisa que eu gosto é ligar a televisão. Quando eu ligo naquelas televisões, naqueles canais que tá falando mentira do evangelho, eu já desligo na hora. Que você vai ter carro novo, casa nova, essas coisas aí que a gente sabe. Eu já tiro na hora, porque isso aí me ira, causa uma ira. Porque não é o verdadeiro evangelho isso. A gente sabe que com Deus a gente tem coisas boas. Deus nos dá, isso é fato. Nós não podemos focar apenas nisso. E essas coisas, esse tipo de coisa, eles focam só nisso. Então, não são obedientes à palavra. Pega a palavra fracionada, entendeu? Temos que ser um todo aí com a palavra de Deus, para que nós sejamos vencedores na hora da batalha, né? Aplicarmos a palavra de Deus nas nossas batalhas da vida. Então, irmãos, não vacilar de jeito nenhum, né? Seguir de acordo, competir de acordo com as regras. Está muito claro aqui, ó. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado. Como eu disse aqui, olha só. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, o atleta, o judoca ontem lá, ganhando, irmãos, deu uma dó. Quando ele vira, dá um golpe no adversário, no francês, joga o francês no chão, mas a mão dele pega dentro da gola assim, ó. Foi desclassificado. Então, há pessoas que vão, né, que fazem praticamente quase certo, mas não são obedientes à palavra, com a palavra de Deus. Se a palavra falou ao nosso coração, nós precisamos obedecer, né? Para competir de acordo com as regras. É uma espécie de regra, é um manual, né? A palavra de Deus é um manual de vida que tem tudo aqui para os funcionários, para o patrão, para o marido, para a esposa, para os filhos, para o pastor, para tudo. Então é necessário competir de acordo com as regras, senão a gente vai ser desclassificado. Já pensou? Chegar lá na hora do céu, Nicolas, você não agiu de acordo com as regras, vai ser mais ou menos isso, né? Mateus 7:21 diz: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei muitos milagres. Aí Jesus diz: afaste de mim que eu nem te conheço. Olha que pesado, né? Que pesado. Então vamos competir de acordo com as regras, irmãos, e dizer isso para as pessoas, que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena testemunhar do Senhor. O mundo precisa, é maravilhoso. A igreja está aí para isso, para ser um hospital para as pessoas que estão machucadas, para que elas sejam curadas, mas que seja um remédio real. A igreja, irmãos, ela não pode chegar a fazer aquele curativo superficial, não. As pessoas que estão machucadas, doentes, elas precisam tomar o remédio correto, que vai trazer a verdadeira cura, né? Há muitos que estão só passando aquele band-aidzinho por cima e deixando Então, que sejamos igreja verdadeiramente para a nossa sociedade. Amém? Vamos orar.